Bom dia. Esse seminário visa abordar a Lei 9.975, de 27 de abril de 1999, ou Lei da Educação Ambiental. Meu nome é Raíza e antes de introduzir a lei, eu vou fazer um breve apanhado histórico de como esta surgiu. Em 1542, a primeira Carta Régia brasileira tratou de questões ambientais, estabelecendo normas e punições para o corte da madeira. Em 1850, Dom Pedro II proibiu a exploração florestal em terras descobertas, o que de fato não foi efetivo. Só em 1934, com a exploração extensiva da terra, com a criação de gado e a cafeicultura, nasceu o Código Florestal Brasileiro, que assim criou a primeira unidade de conservação do Brasil, que é o Parque Nacional de Itatiaia, em Minas Gerais. As décadas seguintes, elas foram marcadas por acontecimentos a níveis mundiais que invocaram a discussão ambiental em todo o globo. Na década de 40, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Na década de 50, surgiu em Londres um fenômeno conhecido como smog, que é o ar densamente poluído, que acabou obrigando o governo inglês a criar uma lei para tratar sobre o assunto, que foi a Lei do Ar Puro. A década de 60 contou com manifestações contra a Guerra Fria, a corrida armamentista nuclear e movimentos como o movimento hippie, o movimento feminista, o Black Power e o pacifismo. Além disso, também na década de 60, foi publicado o livro Silent Spring, da bióloga Rachel Carson, que trouxe os primeiros alertas quanto aos impactos ambientais, bem como, também na década de 60, aconteceu o Clube de Roma, que foi uma reunião de grandes cientistas para abordar o tema ambiental. Na década de 70, mais precisamente em 1972, aconteceu a Conferência de Estocolmo, aqui no Brasil, e com isso a presidência do Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que apesar de ter sido muito importante para as discussões ambientais, ela ainda era impossibilitada de tomar práticas efetivas. Então, no ano de 1975, as Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, ela promoveu um encontro com a participação de 65 países, onde foi criada a Carta de Belgrado. Essa carta expressava a necessidade do exercício de uma nova ética global que proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e da dominação e da exploração humana. O evento mais relevante para a educação ambiental na escala mundial foi o Rio 20, que foi uma conferência da ONU que tratava sobre o meio ambiente e desenvolvimento, e nela foi criada também a Agenda 21, que é um plano de ação para a sustentabilidade humana. Na Agenda 21 é reconhecida a educação ambiental como um processo de promoção estratégico desse novo modelo de desenvolvimento. Outros documentos acabaram sendo elaborados após a Agenda 21, que temos como exemplo a Declaração sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. No Brasil, o alavanque da educação ambiental ocorreu apenas em 1994, quando o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, formularam o chamado PRONEA, que é um Programa Nacional de Educação Ambiental. E o PRONEA ele foi responsável pela origem da Lei da Educação Ambiental, a que estamos tratando agora. E com a criação da Lei da Educação Ambiental, as ações emergiram
começaram a ser realmente e finalmente executadas. Com a aprovação dessa lei, o Brasil notabilizou-se como o primeiro país da América Latina a apresentar uma política nacional e específica para tratar sobre a educação ambiental. A Lei 9.795 de 99 conta com 21 artigos que estão organizados em 4 capítulos e nesse primeiro momento eu vou tratar acerca dos primeiro, segundo e terceiro artigos. O primeiro artigo diz que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. O artigo 2º, ele estabelece que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. O artigo 3º diz que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo ao poder público, nos termos do artigo 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental e promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. E aí, como esse inciso traz o artigo 205 e 225, eu vou falar sobre eles também. E o artigo 205 da Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Já o artigo 225, o seu caput, ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, voltando ao segundo inciso do artigo 3º da Lei da Educação Ambiental, esse diz que as instituições educativas devem promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. E o inciso 3º diz que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, promovem educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. O 4º diz que os meios de comunicação de massa cabe colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental na sua programação. E o 5º diz que cabe às empresas, entidades de classe e instituições públicas e privadas promover programas destinados à capacitação de trabalhadores, visando a melhoria do controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. E o 6º e último, que a sociedade como um todo manterá a atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada à prevenção, identificação e à solução de problemas ambientais. Como já abordado, a Lei 9.795 de 99 trata da educação ambiental. E seguindo a ordem cronológica do que já foi explicado pelos meus colegas, venho agora falar do artigo 4º e 5º da referida lei. Toda lei, ao ser criada, busca princípios nas quais ela deve se identificar, e isso ocorre para que as ações oriundas da lei tenham uma certa identidade e credibilidade. O artigo 4º trata dos princípios básicos da educação ambiental. Quais são? Inciso 1º, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. 2º, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural sob o enfoque da sustentabilidade. 3º, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter-, multi e transdisciplinariedade. 4º,
a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Quinto, a garantia da continuidade e permanência do processo educativo. Sexto, a permanente avaliação crítica do processo educativo. Sétimo, a abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais. Oito, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade cultural. Seguindo, o artigo 5º traz os objetivos da educação ambiental. São considerados fundamentais e tentam promover de forma harmoniosa as necessidades da comunidade com os aspectos legislativos que revestem a proteção do meio ambiente. O artigo 5º traz em seus incisos os seguintes objetivos. Primeiro, o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos e culturais e éticos. 2. A garantia da democratização das informações ambientais. 3. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. 4. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. 5. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. 6. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. 7. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. O artigo 6º determina a instituição da Política Nacional de Educação Ambiental. Essa política nasceu a partir da centelha deixada pela Conferência de Tbilisi, que ocorreu em 1977, e figura como a primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental. Ela foi realizada pela Unesco e é considerada referência internacional para o desenvolvimento de atividades voltadas à educação ambiental. Assim como em Tbilisi, a Política Nacional de Educação Ambiental também reafirma o dever de fomentar a educação ambiental em estudantes de quaisquer campos de atuação, atingindo não só as ciências técnicas e naturais, mas também as sociais e artísticas, visto que a inter-relação entre todas essas áreas é que produzem a evolução de uma sociedade. O artigo 7º, por sua vez, dispõe que a Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, conhecido como SISNAMA, envolve também instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Ao se elencar os órgãos e entidades da educação ambiental que estão diretamente envolvidos, permite-se a identificação dos atores. Porém, podemos perceber claramente que nem todos estão de fato participando dessa educação ambiental e também não recebem estímulos governamentais, por exemplo, as instituições educacionais privadas. Investimentos maiores e uma mobilização desses agentes de promoção, seja por incentivos fiscais, por campanhas, por disponibilização de cursos de capacitação, entre outros, deve ser permanente,
a fim de evitar a inércia dos mesmos. Sendo assim, o Ministério do Meio Ambiente, também conhecido como MMA, desenvolveu agendas temáticas fornecendo a atenção devida às particularidades de diversas demandas no meio ambiental. Em 2014, o MMA passou a requerer vagas em cursos do Pronatec, em especial o Bolsa Formação, que oferece gratuitamente cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional para quem concluiu o ensino médio e para estudantes matriculados no ensino médio. São 3 modalidades da Bolsa Formação que se articulam com as políticas ambientais, cujo objetivo é aumentar a oferta de cursos profissionalizantes nessa área e contribuir também com o desenvolvimento sustentável. Além disso, o Ministério também oferta cursos EAD voltados às questões ambientais. O artigo 8º determina que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das linhas de atuação interrelacionadas previstas nos incisos desse artigo. O inciso 1 aborda a capacitação de recursos humanos. Quando forem desenvolvidas atividades relacionadas à Política Nacional de Educação Ambiental, estas devem obedecer aos objetivos e aos princípios previstos nessa lei. Para desenvolver essas atividades, será necessária a capacitação de recursos humanos, preparando multiplicadores para levar às escolas, universidades e até na própria comunidade os valores e atitudes de preservação ambiental. Essa capacitação deverá ser voltada para a implantação da dimensão ambiental na formação, atualização dos educadores em todos os níveis de ensino e nas diversas profissões, e busca-se também preparar profissionais aptos a participar da gestão ambiental, a especializar pessoas na área de meio ambiente, pesquisar as demandas e os problemas ambientais e os atender com soluções para os diversos segmentos da sociedade. Visando a eficácia deste inciso, o Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, propôs um novo desenho para o Programa Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Ambientais, conhecido como PNC. Esse programa foi criado para atender aos anseios dos estados e municípios como uma estratégia de fortalecimento do CISNAMA e de qualificação da gestão ambiental. Visa capacitar gestores, servidores, técnicos ambientais e outros atores sociais para colaborar com a estruturação de políticas no contexto federativo, envolvendo a responsabilização e o empoderamento dos entes nas 3 esferas de governo. Já o inciso 2 dispõe sobre o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações para que o Plano Nacional de Educação Ambiental seja implementado de fato. É necessária uma persistência na implementação desses projetos, cursos e principalmente de estudos contínuos, pesquisas e projetos experimentais voltados para o desenvolvimento de metodologias eficazes e interdisciplinares para os diferentes níveis e modalidades de ensino. A prática compreenderá a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental. Além do mais, os estudos e projetos devem facilitar a participação dos interessados, daquelas pessoas que pesquisam soluções para os problemas ambientais. O Plano Nacional não pode ser elitista e afastado da realidade. Isso caberá aos seus executores torná-lo possível.
observando-se as particularidades das comunidades e regiões onde as ações serão desenvolvidas. O inciso 3 trata sobre a produção e divulgação de material educativo. De acordo com o seu caráter educativo e interdisciplinar, a legislação prevê o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, demonstrando o quanto é importante a participação popular na preservação ambiental, sendo muitas vezes necessária a produção de material educativo para arregimentar novos interessados e valorizar aqueles pelo plano. A educomunicação é uma linha de ação do PRONEA que cuida da articulação de ações voltadas à comunicação para a educação ambiental e tem como objetivo proporcionar meios interativos e democráticos para que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade. O inciso 4, por sua vez, dispõe sobre o acompanhamento e a avaliação. Com as dimensões desse país, são muitas informações e experiências a serem observadas, cabendo aos executores a montagem de uma rede de bancos de dados e imagens para apoiar a capacitação de recursos humanos e também o desenvolvimento de projetos e pesquisas da área ambiental, efetuando um acompanhamento dos que se encontram em desenvolvimento. O custo desse aparato ficará a cargo dos programas de assistência técnica e financeira ligados ao meio ambiente, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal. Ou seja, cabe aos órgãos administrativos a responsabilidade de alocar recursos para as ações ambientais. O parágrafo 1º do artigo 8º determina que nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e os objetivos fixados por este dispositivo legal, que foram explicados anteriormente. Agora, meu colega irá dar continuidade à explicação dos parágrafos do artigo 8º e os artigos subsequentes. Então, eu vou falar agora do artigo 8º e o parágrafo 1º e 2º da Lei 9.795 de 99. O artigo 8º diz que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas, que são elas: a capacitação de recursos humanos, o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações, a produção e divulgação de material educativo e o acompanhamento e a avaliação. O parágrafo 1º diz que, nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental, elas serão respeitadas os princípios e os objetivos fixados por essa lei. Já no parágrafo 2º, a capacitação de recursos humanos voltam-se para a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas, e a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental, a formação, especialização e atualização de profissionais na área do meio ambiente, o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. Portanto, com isso, podemos perceber a importância da capacitação e formação de agentes promovedores da educação ambiental. A lei institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que envolve os mais diversos entes da Federação, na preparação dos recursos humanos, passando pela especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino.
especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas, a preparação de profissionais para as atividades de gestão ambiental e na área do meio ambiente, sendo essenciais para a realização de projetos ambientais. Deve-se destacar também a importância dos espaços escolares, que são ricos em atividades de sensibilização, como, por exemplo, a reciclagem, que proporciona a ampliação dos ideais aportados pela lei, que trouxe uma diferenciação entre a educação ambiental formal e a não formal. A educação ambiental deve ser trabalhada de forma reflexiva ao construir uma prática entre professores e alunos, com o objetivo de reconhecer a qualidade de vida através de aulas planejadas e vivenciadas, despertando no aluno o princípio do consumo consciente sobre os recursos naturais, pois, dessa forma, explorando técnicas eficazes que podem induzir o aluno a evitar desperdícios e consumismo. Desse modo, a escola torna-se o espaço educador indispensável para a formação tanto social quanto ambiental dos seus alunos. A educação ambiental deve atender todos os que compõem os meios sociais, culturais, raciais e econômicos que se preocupam com a sustentabilidade socioambiental. O aluno deverá ser estimulado a tomar decisões de grande importância para se tornar um cidadão sustentável e eticamente correto, ao se tratar de questões ambientais. A inserção da educação ambiental tem como seu principal objetivo se transformar em atividades rotineiras e se tornar o foco principal de toda e qualquer atividade acerca da questão ambiental que esteja inserida no contexto do conteúdo o qual está sendo desenvolvido. A busca por boas práticas de educação ambiental deve ser frequente pelos educadores, pois resta esclarecer que estas práticas não podem ser instantâneas, determinando um período específico para o seu desenvolvimento, mas devem ser inseridas e praticadas nas diferentes formas de trabalho, na rotina escolar e por toda a comunidade escolar. Entretanto, o principal elemento para a implantação da educação ambiental, sobretudo como elemento desencadeador do processo de desenvolvimento sustentável, a partir da conscientização da sociedade, não foi explicitado pela lei, o que regulamenta o assunto, o financiamento. A educação ambiental vem se tornando cada vez mais um instrumento de transformação social que é essencial para a discussão em diferentes âmbitos e contextos das questões ambientais. O legislador demonstrou que a sustentabilidade é um pilar que deve orientar a aplicação da lei da educação ambiental para a formação de uma consciência ambiental que reduza a destruição e a degradação do meio ambiente, a fim de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme determina a nossa Constituição Federal. O marco mais importante para a educação ambiental brasileira, ele ocorreu em 1988, que foi a Constituição Federal, que estabeleceu no seu artigo 6º, ou no seu inciso 6º do artigo 225, a necessidade de promover a educação ambiental em níveis de ensino e, principalmente, promover a conscientização pública para que haja preservação do meio ambiente. Já em 1991, ocorreu o Encontro Nacional de Políticas e Metodologia para a Educação Ambiental, o que foi promovida pelo Ministério da Educação, o MEC, e a Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Unesco, que tem a Embaixada do Canadá localizada em Brasília, que tinham como objetivo discutir diretrizes para a definição da política educação ambiental, e foi assinada
a portaria 678 de 91 do MEC. Essa portaria determinou que a educação escolar deveria completar a educação ambiental, permanecendo todos no currículo os diferentes níveis de modalidade de ensino, que enfatiza a necessidade de investir na capacitação de professores, e foram criadas 2 instâncias no Poder Executivo destinadas a lidar exclusivamente com a educação ambiental. Agora nós vamos passar a tratar sobre a seção 2 do capítulo 2 da Lei 9.795, de 99. Essa seção em específico vai trazer disposições sobre a educação ambiental no ensino formal. Desde a Constituição já era previsto o dever do Estado de promover a educação ambiental em todos os níveis de educação, inclusive a conscientização da preservação ambiental. Além da própria Constituição, há também o Tratado sobre a educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, que foi um tratado criado em 1992 e assinado no Rio de Janeiro, na primeira jornada de educação ambiental, uma das mais importantes na temática. Além disso, a própria lei tratada neste trabalho dispõe sobre a educação ambiental e institui uma política nacional de educação ambiental, além de dar outros provimentos a ela. O artigo 2º da lei, da qual tratamos nesse trabalho, dispõe a necessidade do ensino da educação ambiental no ensino formal e não formal. Contudo, a própria lei não conceitua o que seria formal ou não formal. Nesse ponto, o MEC toma essa responsabilidade, dizendo que o ensino formal é aquele que ocorre nas instituições tradicionais, de forma tradicional, enquanto o não formal, que será tratado mais adiante por Letícia, são justamente aquelas formas de ensino que ocorrem fora desses ambientes. Apesar disso, o artigo 9º traz especificamente quais seriam essas instituições de ensino formal. Ele vai dizer que entende-se por educação ambiental, educação escolar, a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando a educação básica, que se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a educação superior, a educação especial, educação profissional e a educação de jovens e adultos. Em continuidade, o artigo 10º prevê que todas as instituições de ensino devem fornecer a educação ambiental, e ela deve ser feita de forma contínua, permanente e não como uma matéria discriminada, ou seja, uma matéria em separado, devendo ser integrada e relacionada com todas as outras matérias. Nisso, os pedagogos reafirmam a relevância dessa integração, dizendo que ela aproxima o estudo da realidade. E nisso eles vão dizer que aproximar o ensino da realidade gera motivação e estimula a paixão, fatores fundamentais para o processo de ensino e para que este ocorra de forma eficaz. Contudo, na prática, o que vemos muitas vezes é o ensino da matéria de cidadania, que envolve tanto a educação moral e social como a educação ambiental em uma matéria discriminada, sendo a educação ambiental apenas revista em matérias como ciências, que englobam física, química e ciências biológicas. Já o parágrafo 2º e 3º do mesmo artigo vão tratar sobre quando a instituição de ensino é obrigada a dispor de disciplinas específicas quanto às questões ambientais de forma obrigatória ou de forma facultativa. O parágrafo 2º vai dizer que, nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, vão ser de forma facultativa as instituições de ensino implementar disciplinas próprias. Enquanto o parágrafo 3º vai dispor que, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporada a ética ambiental dentro de suas profissões, ou seja, de forma obrigatória. Nós podemos analisar isso na prática por meio do nosso próprio curso de Direito, no qual, ao final, existem 2 eixos de matérias eletivas. Dentre esses 2 eixos, trata sobre temáticas ambientais, nos quais teremos que obrigatoriamente cumprir determinadas cargas horárias de ensino que tratem sobre essa temática. Além disso, se observa também que vem ganhando relevância, principalmente no direito, nos cursos de engenharia
engenharia e arquitetura, além da própria legislação ambiental, que por eles deve ser observada, matérias próprias que dispõem sobre essas profissões, como elas podem ser melhoradas, sejam por questões de sustentabilidade, sejam por questões de economia nos custos de produção, mas nas quais são ensinados métodos mais sustentáveis que utilizem melhor os recursos naturais para suas produções. Já o parágrafo 11 vai tratar sobre a necessidade que há dos professores terem conhecimentos nessa dimensão ambiental. Além disso, ele vai trazer em seu parágrafo único que também é necessário uma formação complementar desses profissionais quanto a essa temática. Existem programas do governo e, dentre eles, existe o Programa de Formação Continuada de Professores e Gestores nas temáticas de Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental. Esse projeto ele pode ser realizado de forma presencial, semipresencial ou à distância, e ele tem como finalidade trazer práticas pedagógicas para o ensinamento da educação ambiental e também das questões de direitos humanos de uma forma mais prática e efetiva dentro do cotidiano da instituição de ensino. Para conseguir ter acesso a esse programa, as escolas devem apresentar por meio do sistema do PDA interativo a demanda de formação para as secretarias estaduais de educação e secretarias municipais de educação, que validam e encaminham ao Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente esse pedido. O Fórum elabora um plano estratégico de formação docente e o encaminha para o gestor da Rede Nacional de Formação, o MEC, responsável pela aprovação e pelo financiamento. Por último, o artigo 12 prevê a autorização e a fiscalização das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, para garantir o respeito aos artigos 10º e 11º desta lei. Em nossas pesquisas, encontramos um artigo que fez pesquisa em instituições públicas e que tratam sobre as dificuldades e desafios da educação ambiental, em específico, em certa parte, no Fundamental 1 das instituições públicas. Ele listou que, dentre essas problemáticas, as maiores são que os professores detêm conhecimento e sabem da sua responsabilidade da educação ambiental. Contudo, não dispõem de aplicação transversal dessa temática, nem da capacidade de aplicação de atividades, além da falta de material didático. Também dizem que a falta de desenvolvimento da atividade, ela não é feita de forma efetiva, visto que a temática é tratada de forma descontínua e desconexa das outras matérias, ou seja, muitas vezes ela é até mesmo tratada de forma extracurricular. Já as crianças, elas apenas aprendem como que devem preservar a natureza, mas não a questão prática de como fazê-lo. Ou seja, por essas e outras informações contidas no artigo, podemos ver que o atual modelo deixa muito a desejar a respeito do cumprimento dos documentos norteadores da educação ambiental básica, que trata sobre parâmetros extracurriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Curricular Comum, que prevê a educação ambiental nas instituições de ensino formal. Bom, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouquinho a respeito da educação ambiental não formal. Essa previsão está no artigo 13 e esse artigo, no caput, na sua literalidade, determina que entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, diante da leitura desse artigo, nota-se que, diferentemente da educação ambiental formal, que é aquela prevista no artigo anterior, a educação ambiental não formal ela tem o intuito de ir além do âmbito escolar, ou seja, é aquela educação que vai ser voltada à sociedade, com o intuito que a sociedade ela tenha a sensibilização com relação ao meio ambiente, ela desenvolva o cuidado com o meio ambiente. Então, o que ocorre?
nota-se que há uma diferenciação com relação ao público-alvo. Quando se trata da educação formal, o público-alvo, como ocorre dentro de uma escola ou de um ambiente institucionalizado, o público-alvo costuma ser alunos da pré-escola, o primeiro e segundo grau, universitários, professores, profissionais que tratam a respeito do treinamento em meio ambiente. Já com relação à educação não formal, o público-alvo vai ser jovens e adultos, individual ou a coletividade, assim como todos os segmentos da população, tais como a família, os trabalhadores, administradores e todos aqueles que disponham ou não poderes com relação às áreas ambientais. Bom, então nota-se que o intuito é desinstitucionalizar a educação ambiental, tirar a educação ambiental de dentro de um âmbito fechado, que é o âmbito da escola, não prever a educação ambiental apenas como uma disciplina qualquer, mas sim como uma forma de fazer uma conscientização social. Bom, e de qual modo será feito esse incentivo à educação ambiental não formal? O parágrafo único determina que será o poder público que irá incentivar em todas as suas esferas, seja ela federal, municipal ou estadual, e determina em seus incisos qual será a forma que o poder público deverá atuar. Bom, o inciso primeiro determina que deverá ser feita a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços nobres, de propaganda, de programas e campanhas educativas e de informações acerca dos temas relacionados ao meio ambiente. É comum a gente ver na televisão, também na internet, que é um meio de comunicação bastante usado atualmente, a questão a respeito da conservação ao meio ambiente. O inciso segundo determina que deve haver a ampla participação da escola, da universidade e das organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculados à educação ambiental não formal. Então, aqui a gente nota que, apesar de o intuito ser desinstitucionalizar essa educação ambiental, ainda há a participação da escola, ainda há a participação daquele ambiente institucionalizado. É comum ver programas escolares com relação à educação ambiental e é justamente disso que esse artigo, esse inciso está falando. É não tratar apenas a educação ambiental como uma disciplina que vai ser estudada dentro do ambiente da sala de aula, mas levar para fora da sala de aula e realizar programas de educação ambiental com o intuito de incentivar a sociedade. O inciso 3 determina que deve haver também a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade, as organizações governamentais e não governamentais. Bom, o que acontece? A gente nota que o parágrafo único, determina que todas essas ações vão ser incentivadas pelo poder público. Bom, outra questão é a sensibilização da sociedade com relação à importância das unidades de conservação, assim como a sensibilização das populações tradicionais ligadas à unidade de conservação, a sensibilização ambiental dos agricultores, que também é uma área bastante importante, uma vez que eles lidam diretamente com a questão do meio ambiente. Então, se eles não tiverem uma sensibilização, uma educação ambiental adequada, eles vão ser um dos que mais vão violar essa questão do ambiente. E também deve ser incentivado o ecoturismo. Bom, então voltando à questão da diferenciação, entre a educação ambiental formal e a não formal, a formal ela seria justamente esse processo institucionalizado que ocorre dentro das unidades de ensino, e a proposta desse artigo é que o tema ele seja tratado de forma transversal, isto é, não esteja associada a uma disciplina específica, mas que deve estar presente em todas as áreas de conhecimento. E nota-se que há um consenso com relação aos doutrinadores do direito ambiental a respeito da ideia de que a educação ambiental ela não deve ser essa disciplina institucionalizada. Autores afirmam que, diante da multidimensionalidade e da complexidade da temática ambiental, ninguém mais deve utilizar a educação ambiental como uma disciplina do currículo escolar e muito menos imaginá-la sendo desenvolvida por um único professor,
ou seja, deve ser uma conjugação de fatores, de pessoas, com o intuito de trazer essa educação ambiental de forma mais prática e não apenas na teoria dada em sala de aula. Essa implementação da educação ambiental, ela trouxe uma grande esperança, especialmente para aqueles educadores, ambientalistas e professores, embora já muito se fazia com respeito à educação ambiental, independentemente de haver ou não uma legislação nesse sentido. Bom, então, com relação à educação ambiental por meio de um modelo informal, esta poderia ser entendida e implementada através de ações e práticas educativas que são voltadas à sensibilização coletiva, como diz o artigo 13, que eu mencionei anteriormente, sobre questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Sendo assim, essa educação ambiental, ela não exclui a educação ambiental não formal não exclui a participação escolar. Pelo contrário, o inciso, que eu não me lembro exatamente o número, mas tem um inciso no artigo que determina que deve haver o incentivo à participação da educação escolar. Então, não se está excluindo. O que se está fazendo é ampliando a abrangência dessa educação ambiental, levando a educação ambiental para fora do ambiente escolar também, incluindo a sociedade como um todo, como a família, os trabalhadores de outras áreas, com o intuito de que a educação ambiental não seja dada apenas ali dentro do ambiente escolar de forma teórica. Sendo assim, não vai se excluir a participação de escolas e de universidades nessa formulação e execução de programas e atividades que são vinculadas ao fim da educação ambiental, e vai ser possível que essas instituições de ensino elas estejam comprometidas também com a educação ambiental, tanto no ensino formal quanto no ensino não formal. Bom, como exemplo de programas de educação ambiental não formal, existe o Ecoescolas, que foi trazido ao Brasil em 2008 através do Operador Nacional IAR, que é o Instituto de Ambientes em Rede, e o intuito desse programa é sensibilizar os estudantes para as questões a respeito do desenvolvimento sustentável, capacitar esses estudantes a realizar uma mudança que o mundo necessita com relação ao meio ambiente. E essa realização desse programa é feita de maneira divertida, através de orientações, e o intuito maior é o aprendizado. Bom, essa educação ambiental, ela não é formal porque o intuito dela, um dos passos, né, ela possui 7 passos, que o primeiro passo é a formação do Conselho Ecoescolas, o segundo passo é o diagnóstico ou pesquisa ambiental, o terceiro passo é a elaboração do plano de ação, e o quarto passo é a monitoria e avaliação, quinto passo, o trabalho curricular, sexto, a informação e o envolvimento da escola e da comunidade, e o sétimo é a criação do ecocódigo. Então, eu friso aqui o sexto passo, que é justamente a informação e o envolvimento da comunidade junto com a escola. Então, nota-se que não é uma educação institucionalizada apenas dentro da escola, e sim um estudo prático e com o intuito de também sensibilizar a comunidade como um todo. Então, independentemente do número de turmas que estiverem participando ativamente desse programa, é importante que haja a busca do envolvimento de toda a escola e da comunidade local. Então, o objetivo vai ser alcançado através de divulgações, exposições, eventos festivos da escola, concursos e outros eventos especiais, de modo a focar na atenção da comunidade no trabalho desenvolvido e realizar a evolução do desempenho ambiental na escola. Trataremos agora sobre o capítulo 3, que versa sobre a execução da Política Nacional de Educação Ambiental. No artigo 225 da Constituição Federal é assegurado o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado que possa ser utilizado por todos, inclusive as gerações futuras, devendo o poder público e a população defendê-lo e preservá-lo. Em seu parágrafo 1º desse artigo, observamos o dever legal do Estado em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização da população em preservar o meio ambiente. Já tratando do artigo 14 da Lei 9.795,
é incumbido o órgão gestor a coordenação da política nacional, aqui a gente fala PNE-A. Este é composto pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente, vindo a ser instituído somente em julho de 2003. Esse comitê ele é integrado por vários representantes de vários órgãos, entidades e setores. Alguns exemplos seriam o setor educacional ambiental, que é indicado pelas comissões estaduais e interestaduais de educação ambiental, o membro da OAB, os municípios também, sendo representados pela ANAMA, e o Conselho Nacional de Educação, o CNE, e o IBAMA também fazem parte. São exemplos. No artigo 15 da lei já observamos as atribuições do órgão gestor, sendo uma delas a definição das diretrizes para a implementação da política, a articulação, coordenação e supervisão dos planos e programas que venham a ocorrer na área de educação ambiental no âmbito nacional e a participação de negociação para financiamentos e planos e programas para qualquer projeto na área de educação ambiental. Então, percebemos que as atividades vinculadas à PNE devem ser desenvolvidas numa educação geral e na escolar principalmente, devendo ser seguidas 4 linhas interrelacionadas. Na primeira, capacitação de recursos humanos, que aqui observamos a necessidade de capacitar profissionais no sentido de preparar e fomentar multiplicadores dentro das instituições de ensino e da sociedade os valores e atitudes de preservação ambiental. Também buscando preparar esses profissionais para participar da gestão ambiental, especializando-eles na área e fazendo com que eles cumpram pesquisas e demandas para atender os problemas da sociedade nesse segmento. O segundo ponto seria o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações. Aqui a gente percebe que no começo, como era uma lei nova, precisava-se ter estudos para fomentar, saber como seria a prática. Então, é necessário fomentar a distribuição de todo tipo de pesquisas, tecnologias acerca do desenvolvimento sustentável e educação. Também aqui nesse ponto vemos que o plano nacional não pode ser elitista e afastado da sociedade, tem que ser um plano extremamente que possa ser cumprido e que possa ser efetivado em todas as regiões do Brasil. O terceiro ponto seria a produção e divulgação de material educativo e o terceiro, acompanhamento e avaliação por parte do órgão gestor. Com isso, observamos a necessidade de criar um modelo de educação ambiental que interligue todos os pontos da sociedade, seja nas diretrizes curriculares, nas escolas, quer seja nas ações junto à sociedade. E a PNEA se propõe a isso. Para ilustrar, eu trago agora uma parte do artigo 6º do decreto, que diz que são atribuições, entre os da PNEA, a todos os níveis de modalidade de ensino, também atribuição, função, junto com a política pública, econômica, social e cultural, de ciência e tecnologia da comunicação e transporte, e processo de capacitação de profissionais, promovidos por empresas ou entidades de classe. Também pode ser um âmbito, projetos financiados com recurso público e o cumprimento da Agenda 21. No artigo 16, já finalizando essa primeira parte do capítulo 3, temos que os estados do DF e os municípios, na sua esfera de competência e jurisdição, podem sim definir diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, sendo respeitados os princípios e objetivos da PNEA no âmbito nacional. Com isso, também, para encerrar minha fala, percebemos que essa política é um instrumento forte voltado à construção de uma sociedade sustentável, sendo que com sua aplicação podemos promover uma educação política e de exercício da cidadania, possibilitando a formação de cidadãos capazes de promover mudanças na realidade em que estão inseridos, trabalhando também junto com o meio ambiente
como elemento necessário para a preservação para as presentes e futuras gerações. Então aqui a gente percebe já um... Oi, meu nome é Daniele Márcia e eu vou falar sobre o Sistema de Financiamento da Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/99, trata em alguns pontos do financiamento da educação ambiental. No artigo 17, menciona que a eleição de planos e programas para fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental deve ser realizada levando-se em conta os seguintes critérios. O primeiro, conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. 2, a prioridade dos órgãos integrantes do SISNAMA e do Sistema Nacional de Educação. E 3, a economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. No parágrafo único da lei, consta que, na eleição a que se refere o caput desse artigo, devem ser contemplados de forma equitativa os planos, programas e projetos das diferentes regiões do país. Em seu artigo 19, a lei ela estabelece que os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos a ações de educação ambiental. Temos também o decreto número 4.2801 de 2002, que regula essa lei e trata de questões relacionadas aos recursos para a educação ambiental. Em seu artigo 3, inciso 1, estabelece como competência do órgão gestor da PNE avaliar e mediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental, inclusive supervisionar a recepção e emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área, além de levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no país e no exterior para a realização de programas e projetos de educação ambiental. Além de definir critérios, considerando inclusive indicadores de sustentabilidade para o apoio institucional e alocação de recursos a projetos da área não formal, que está previsto no inciso 4 e 5. O artigo 6 orienta para a necessidade de criação, manutenção e implementação de programas de educação ambiental integrados a projetos financiados com recursos públicos. Neste mesmo artigo, em seu primeiro parágrafo, também traz orientação para a necessidade de o poder público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de recursos privados em projetos de educação ambiental. Já no parágrafo seguinte, estabelece que o órgão gestor estimulará os fundos de meio ambiente e de educação nos níveis federal, estadual e municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. E no 7º artigo estabelece que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e os seus órgãos vinculados na elaboração dos seus respectivos orçamentos deverão consignar recursos para a realização das atividades e para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Mesmo sendo abordado na lei e no decreto que a regulamenta, o financiamento da educação ambiental não possui fonte clara e específica de recursos. O PRONEA abordou em uma de suas diretrizes que, para o fortalecimento de seus sistemas de educação e de meio ambiente, é fundamental o apoio à implantação e implementação de políticas descentralizadas no âmbito dos estados e municípios, bem como a criação de mecanismos de financiamento que envolvam o poder público e a sociedade civil. Historicamente, o FNMA é o mais importante instrumento de financiamento da educação ambiental no Brasil, sendo a educação ambiental uma de suas áreas temáticas. O fundo vem financiando ao longo dos anos, ao longo de sua existência, inúmeros projetos de educação ambiental e outros. Foi também o primeiro fundo ambiental a operar no governo federal, criado em 1989, sendo seu objetivo desenvolver projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental. Outros fundos federais, o FNDE e o FDD,
passaram a financiar educação ambiental em maior ou menor escala. Mas também, recentemente, o Fundo de Mudanças Climáticas traz a previsão de educação, capacitação, treinamento e mobilização. A Política Nacional de Recursos Hídricos, apesar de não trazer o termo educação ambiental, estabelece a criação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que, por sua vez, apresenta a educação ambiental como uma das estratégias para fortalecer o sistema de recursos hídricos e inclui a temática em um dos seus subprogramas. A Política Nacional de Mudança do Clima também aponta a educação ambiental como uma de suas diretrizes. Em seu artigo 5º, inciso 7, traz a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a conscientização pública sobre a mudança do clima. Recentemente, o Acordo de Paris, em seu artigo 12, referenda a importância da educação, formação, sensibilização e participação do público, podendo ser traduzido para fomento à educação ambiental. Porém, todavia, os recursos disponibilizados para a educação ambiental, apesar de reconhecida a sua necessidade em políticas públicas e na legislação, permanecem escassos. Além disso, mesmo que exista uma fonte de recursos específica para a educação ambiental, sozinha possivelmente não suprirá o cumprimento e a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental e demais políticas em nível nacional. Portanto, percebe-se a necessidade de reflexões e tomada de decisões sobre iniciativas e estratégias inovadoras para fortalecer o financiamento da educação ambiental brasileira. No Brasil, embora a educação ambiental tenha conquistado espaço na agenda das instituições, uma das dificuldades para consolidá-la como alternativa eficaz ao enfrentamento da crise socioambiental reside nos poucos financiamento dos projetos aliados às políticas públicas mencionadas. Então, é necessário repensar os mecanismos e as estratégias para o financiamento da educação ambiental enquanto política pública. E, por fim, aqui termina a apresentação do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.